O livro do Apocalipse é repleto de imagens, símbolos e sinais que atravessam os séculos e continuam despertando perguntas, reflexões e esperança. Entre todas essas cenas, existe uma que chama a atenção de maneira muito especial, a da mulher vestida de sol. Muito mais do que uma bela representação, ela nos convida a contemplar um profundo mistério da fé, revelando como Deus conduz a história da humanidade e permanece presente mesmo em meio às lutas e desafios do nosso tempo. Em prece, pedimos. Senhor, fortalecei a fé de todos aqueles que permanecem firmes em vossa palavra e revesti-nos com a luz da vossa graça. Acompanhe conosco essa catequese visual que une tradição, escritura e arte sacra em uma experiência profunda e transformadora. Essa é uma caminhada de fé, essa é a nossa história, essa é a nossa jornada bíblica. O livro do Apocalipse costuma ser lembrado por suas imagens fortes e pela linguagem simbólica, mas muito mais do que anunciar acontecimentos futuros, ele foi escrito para fortalecer a esperança dos primeiros cristãos, que enfrentavam perseguições e dificuldades para permanecer fiéis ao Evangelho. Entre os textos mais conhecidos está o capítulo 12, que apresenta um grande sinal no céu. Uma mulher vestida de sol, com uma lua sob os pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Diante dela surge um grande dragão, símbolo das forças do mal, que tenta impedir o nascimento daquele que veio para cumprir a vontade de Deus. Ao longo da tradição cristã, essa mulher foi reconhecida como Maria, a mãe de Jesus, mas também como uma imagem da própria Igreja, chamada a permanecer firme em sua missão, apesar das perseguições da história. Cada símbolo presente nessa visão possui um significado profundo e revela a certeza de que Deus nunca abandona aqueles que permanecem fiéis à sua palavra. É uma mensagem que atravessa os séculos e continua atual para todos os cristãos. Para compreender melhor essa passagem e descobrir a riqueza espiritual escondida em cada detalhe desse texto bíblico que nós vamos conversar agora. Maria é a mulher revestida de sol que nos recorda a presença de Deus no meio de nós. E nós estamos continuando a conhecer as fachadas do santuário e as cenas que compõem estas fachadas. E hoje somos convidados a olhar para esta imagem bíblica que nos vem também do livro do Apocalipse. E num dia todo particular em que muitas partes do mundo celebra a Assunção de Nossa Senhora aos céus. E podemos também recordar aqui o Oriente, que celebra a festa da Dormição de Nossa Senhora. E estamos aqui com o Erasmo, que tem nos ajudado a fazer este caminho e que também faz parte do grupo responsável por toda esta arte, pelo conjunto de mosaicos que está revestindo as fachadas aqui do Santuário Nacional. Erasmo, mais uma vez, bem-vindo entre nós. Muito obrigado, Padre Rodrigo. Eu que agradeço, eu que estou feliz de fazer parte desse programa, e um programa que ajuda tanto a ver e conhecer as imagens que são oferecidas nas paredes. Erasmo, semana passada você falava para a gente do livro do Apocalipse como um livro de esperança. E essa esperança ela vai se tornando clara em algumas imagens que o livro vai nos revelando. E hoje nós queremos olhar para a mulher revestida de sol. E por que esta imagem, né? O Apocalipse, ele utiliza-se de tantas imagens. Porque a gente, ao ler este livro, nós vamos perceber sinais, símbolos e gestos. A mulher revestida de sol, ela é o primeiro sinal. Então, aparece esse sinal no céu, essa mulher revestida de sol. E
nós como cristãos, especialmente no dia de hoje, nós atribuímos especialmente a Nossa Senhora, sim, mas o Apocalipse ele é um livro muito simbólico e muito potente como simbologia, porque na pessoa de Maria nós temos muitos símbolos. A figura renovada de Eva, Maria como a mãe de Jesus, a mãe de Deus, e também Maria como a igreja, né? Nós já vimos agora no VT que passou, que é a igreja. E esse vestido de sol é mostrando um Deus presente, um Deus que veste, o Deus que envolve algo que é muito rico, que é muito forte, que é a própria igreja. E é interessante como isso se laça em outros momentos que nós vivemos liturgicamente, porque quando nós participamos da Eucaristia, a gente se torna corpo. Quando a gente se torna corpo, a gente é já a igreja. E sendo corpo, nós já somos essa parte de Deus, e que quando Deus reveste essa igreja de sol, nós estamos ainda sempre inseridos, enxertados, todo dentro de Deus. E essa mulher que é vestida de sol, com a lua embaixo dos pés, mesmo que nós tenhamos a falsa esperança de que possamos em algum momento sermos abandonados por Deus ou esquecidos, não sei, em momento de dificuldade a gente tem esse tipo de pensamento. Mas mostra que Deus não abandona nenhum momento, porque o sol é aquele que rege durante o dia e a lua é aquela que rege durante a noite. Então é Deus mostrando que na igreja ele está presente no todo, naquele momento que parece de luz, mas também nos momentos que parece escuro, que parece de noite. Então, mesmo ali, o sol ainda reflete, mostrando que é uma presença constante, que é um Deus presente sempre. É bem interessante isso que você nos traz, Erasmo, porque a Igreja no Concílio Vaticano II, né, na Lumen Gentium, Luz dos Povos, que é o segundo documento, né, a segunda Constituição falando sobre a Igreja, no 8º capítulo ela vai dizer assim, olha, para vermos Maria, nós temos que entendê-la em relação ao mistério de Cristo e da Igreja. E isso você nos traz bem agora, mostrando, né, que não há como entender Maria fora da comunidade eclesial. Para entender aquela que está revestida do sol, é preciso perceber que ela está dentro de uma comunidade eclesial. Como que este mosaico nos ajuda a perceber essa dimensão que somos igreja? Eu vou para a parte mais técnica do mosaico, porque quando nós selecionamos as pedras para o mosaico, às vezes você diz assim, mas essa pedra está tão feinha, né? Uma pedra que nós podemos descartar. Não, no mosaico nós aproveitamos todas as pedras, as que têm mais brilho, as que têm menos brilho, a que tem mais contraste, a que tem menos contraste. E eclesialmente nós somos construídos assim, todas as peças elas possuem um lugar definido no mosaico, e todas as pessoas dentro da comunidade elas têm o seu ponto de encontro, elas têm aquilo em que elas se acham. Então, quando alguém se encontra na igreja, ele serve com muito mais alegria, ele serve com muito mais doação, porque nada para ele cansa, nada é entediante, ele serve porque ele se encontra. E é assim que acontece a comunidade. O mosaico se dá nisso. Todas as pedras têm a sua função, ela tenha brilho ou não. E quando nós trazemos isso para dentro da nossa vida de igreja, eu acho que é hora de as pessoas dizerem assim, sim, mas eu não me encontro lá. Não, é porque talvez não procurou direito, porque nós temos todo mundo um carisma para servir, já pronto. Olha que interessante você que está nos acompanhando nesta imagem que o Erasmo nos traz. Todos nós podemos nos ver nestes mosaicos que estão sendo feitos aqui na Basílica, porque todos nós somos igreja, né? E somos nós que damos, né, vida a esta comunidade eclesial como discípulos de Jesus Cristo. Se não fosse a igreja viva, não teria sentido toda esta bela obra que está aí sendo colocada nas fachadas do santuário, fazendo brotar, jorrar o mistério de Deus através da arte. Erasmo, que esperança a mulher do Apocalipse oferece aí para aqueles que enfrentam dificuldades e incertezas? Como nós falávamos da mulher como imagem da igreja, você vê que ali existe uma grande luta dela que defende o filho que está para ser
devorado ou despedaçado pelo dragão. E essa é uma imagem muito concreta do que a igreja faz por nós. E se nós puxamos pela história, em tantos e de tantos tempos, a igreja nos defende de tantas coisas, de egoísmos, de pessoas que injustamente têm as suas ações, e a igreja nunca deixa de ser aquela que grita por justiça, aquela que defende, aquela que luta sim pelos seus filhos. E essa é a esperança que essa mulher nos dá, porque essa mulher, sendo a igreja, é aquela imagem de mãe de que não abandona o seu filho e que morre primeiro que ele. Então, a imagem de esperança é essa, é de ver essa imagem materna na presença dessa mulher que aparece no céu, mas que é uma igreja que está em combate constante, em luta constante pelos seus filhos. Interessante, lutar para que a vida aconteça no meio de nós. É este o trabalho de Maria, né? Ela luta para mostrar que a vida vem de Cristo e é nele que nós encontramos vida, esperança e salvação. Erasmo, muito obrigado mais uma vez. O tempo passa muito rápido, a nossa conversa está muito boa, mas a gente vai continuar essa jornada conhecendo ainda mais as fachadas do santuário. Muito obrigado. Eu que agradeço.